Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dos jogos do dia 17, data FIFA. Temos alguns jogos de eliminatórias da Copa e bora lá iniciar o nosso vídeo, para ver se a gente encontra alguma oportunidade para ir com algum viés para trabalhar algumas dessas partidas do dia 17. E o nosso primeiro jogo é o Cazaquistão, que vai receber a seleção de San Marino. A seleção de San Marino é uma das piores seleções do mundo, se não me engano. A última vitória da seleção de San Marino foi em 2004, então se eu estiver certo, vai fazer aí 20 anos, basicamente, que San Marino não conquista uma vitória. E aqui, muito provavelmente, a gente vai ter um amasso da seleção do Cazaquistão. A gente tem um mercado extremamente amassado. San Marino, que até na última data FIFA, quase conseguiu seu primeiro pontinho aqui no grupo H, contra a Dinamarca. A Dinamarca saiu na frente ali, se não me engano, no primeiro tempo. O San Marino veio a empatar ali no segundo tempo, mas a Dinamarca ainda achou um golzinho no final. Mas foi um resultado onde existia uma expectativa para a goleada da Dinamarca. Foi mais demérito da Dinamarca do que mérito de San Marino. San Marino que achou um gol de bola parada. Só que aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande. O Cazaquistão precisa muito, dessa vitória contra o San Marino, no jogo que essas equipes fizeram, se não me engano, no ano passado, que foi na casa do San Marino. O Cazaquistão já dominou completamente a partida, venceu o jogo por 3-0 e aqui não vai ser diferente. A gente vai ter a seleção de Cazaquistão martelando do início ao fim, sempre muito próxima do gol. E muito provavelmente a gente deve ter aqui o Cazaquistão goleando essa fraquíssima seleção de San Marino. A gente tem um mercado dando uma odd de 1.05, é uma odd baixa, mas é uma odd justa, tendo em vista o que é a seleção de San Marino. Só que é um jogo que eu vou ficar de fora, não tenho métodos para trabalhar essa faixa de odd. Se você tem método, gestão, acompanhe o jogo, que muito provavelmente você vai conseguir buscar esse gol aí do San Marino e até mesmo a goleada. Se você tem método para trabalhar a goleada, aqui muito provavelmente a gente vai ter esse Cazaquistão goleando a fraquíssima seleção de San Marino. Mas como eu não tenho método para trabalhar essa faixa de odd, eu vou estar pulando essa partida aqui de meio-dia. E o nosso próximo jogo é a Moldávia, que vai receber a seleção da Albânia. A seleção da Albânia ela é tecnicamente um pouco superior que a seleção da Moldávia, só que aqui é um jogo difícil para ambos os lados. A Moldávia tem chances de classificação para a próxima fase. A seleção da Albânia ainda precisa garantir mais alguns pontinhos. É o jogo basicamente da vida, da seleção da Moldávia aqui contra a Albânia. Se a Moldávia vencer, vai ficar ali muito próximo de conquistar essa classificação. É um jogo difícil, a gente tem um mercado dando favoritismo aqui para a seleção da Albânia de 1.87. Só que aqui a gente vai ter que ver, é um jogo para leitura, Tem que ver se a seleção da Albânia vai nos mostrar esse padrão de uma odd de 1.87. Esse mercado ele poderia estar um pouco mais justo, só que é um jogo também que eu vou pular, não vou traçar nenhum viés aqui para buscar esse back Albânia. A Moldávia vai vir com a motivação lá em cima para conseguir esses 3 pontos, mas é um jogo para leitura de jogo, é um jogo para acompanhar. Se a Albânia estiver amassando, estiver recuperando a segunda bola, estiver tendo posse de bola no campo ofensivo, deve ser muito interessante trabalhar aqui esse back Albânia. Não vou listar na nossa lista, mas vamos acompanhar o jogo. Se a Albânia nos der o padrão, estaremos lá para buscar esse back numa odd de 1.87. E o nosso próximo jogo é a Finlândia, que vai receber a Irlanda do Norte. As duas seleções não têm mais chances aqui de classificação. É um jogo também difícil, A Finlândia tem um elenco mais qualificado, joga em casa. A Irlanda do Norte, ela, quando tem a posse de bola, ela até tenta agredir com muitos campos no campo ofensivo. A gente tem um mercado até interessante aqui, numa odd de 2.2 para a equipe da Finlândia que joga em casa. É um jogo que não vale mais nada para ambas as seleções, só que aqui eu vou listar aqui esse back Finlândia na nossa lista. Aqui temos que tomar alguns cuidados, como vai estar a motivação das duas seleções dentro de campo. Se a Finlândia conseguir encaixar um padrão de jogo, conseguir controlar as ações da partida, tiver tendo o controle do meio de campo, vai ficar muito confortável estar trabalhando
esse back a favor da Finlândia, mas a gente tem que ver aí a vontade de como a equipe da Finlândia vai entrar dentro de campo. Isso aí é o crucial para a gente fazer a nossa entrada na partida. Vou traçar aqui na nossa lista, né? É um viés para esse jogo da Finlândia, mas se a partida começar, a Finlândia estiver sem vontade, a Irlanda do Norte estiver conseguindo chegar com muita facilidade no campo defensivo da Finlândia, é um jogo também que eu vou pular, mas eu vou com esse viés aqui amanhã às 2 da tarde para tentar buscar esse back Finlândia nessa odd de 2.02. Se eu não me engano, a Finlândia venceu a equipe da Irlanda do Norte jogando fora de casa por 1-0 e foi até melhor na partida. Mas vamos ver como que vai estar a vontade da Finlândia nessa partida contra a Irlanda do Norte. E o nosso próximo jogo é a Polônia, que vai receber a República Tcheca, briga direta pelas duas primeiras vagas do grupo E, né, o mesmo grupo da Moldávia e da Albânia. O mercado, justo, a Polônia é um pouquinho só mais favorita que a República Tcheca, mas aqui eu não sei se a gente vai conseguir encontrar esse back a favor da equipe da Polônia. A seleção da Polônia, né, é uma seleção que faz muitas transições lentas, muitas bolas longas, né, então é difícil a gente encontrar um padrão de back para o lado da seleção da Polônia, e a seleção da República Tcheca não é boba, é uma seleção também muito organizada. Aqui é um jogo difícil, é um confronto direto que pode definir, né, essa reta final para ambos os lados, né, em caso de derrota da Polônia aqui. Muito provavelmente a Polônia já vai dar adeus aí nessa classificação direta, mas é um jogo que também para leitura, um jogo que pode ser muito interessante, o mercado de over limite no final da partida, depois ali de 75. Se alguma das equipes estiver vencendo por 1-0, porque a outra vai ter que buscar um empate, vai ter que se expor cada vez mais no campo ofensivo e vai acabar deixando muito espaço para o contra-ataque. Aqui para o Match Odds, não vou com viés nenhum, porque vai ser quase impossível a gente encontrar esse padrão de back Polônia na partida, mas uma coisa que eu vou ficar de olho aí nesse jogo é nesse over limite, se alguma das equipes estiver vencendo por 1-0 ali por volta dos 75 minutos. E o nosso próximo jogo é a Dinamarca, que vai receber a seleção da Eslovênia. As duas seleções estão praticamente, né, já com a classificação na mão. É um confronto direto, né, que vai decidir aqui o líder do grupo H. A gente tem um mercado numa odd de 1.6 para o lado da Dinamarca, né, um mercado extremamente amassado, é um jogo que tende a ser mais difícil. A Dinamarca é sim favorita, porque tem um elenco mais qualificado que a seleção da Eslovênia, mas a 1.6, não sei se a gente vai conseguir encontrar esse back, nesse padrão de back nessa faixa de odd 1.6. A Eslovênia, quando tiver a posse de bola, deve tentar agredir a seleção da Dinamarca e acaba que deve ficar desconfortável a gente estar nessa posição aqui, nesse back numa odd de 1.6. É um jogo também para a gente ficar de olho aí para buscar um over limite na partida, caso uma das equipes esteja vencendo por 1-0 ali por volta dos 75 minutos, que a outra vai ter que tentar buscar o empate e vai acabar cedendo muito espaço para o contra-ataque. É o que eu vou tentar buscar nessa partida, é o over limite do jogo. Para Match Odds, acredito muito que a gente não vai encontrar um padrão da Dinamarca nessa odd de 1.6. Então é mais um jogo também aqui que eu vou pular. Se esse mercado tivesse mais justo, né, se a gente tivesse uma odd da Dinamarca mais acima, seria sim confortável estar trabalhando esse back. Mas numa odd 1.6 a gente tem que ter uma pressão ali muito forte. A gente não pode estar deixando o adversário criar espaço no campo ofensivo. E eu acredito muito que aqui a seleção da Eslovênia vai criar oportunidades no campo ofensivo da Dinamarca. E aí fica muito desconfortável estar trabalhando nessa odd de 1.6. E o nosso próximo jogo é a Inglaterra, né, que vai receber a seleção de Malta. A Inglaterra já está praticamente aí com a primeira colocação garantida, né? Muito provavelmente a gente vai ter aqui uma goleada da seleção da Inglaterra contra a Malta. Se eu não me engano, a Inglaterra goleou fora de casa contra a Malta e goleou por 4-0 jogando fora de casa. E jogando em casa não vai ser diferente, né? A gente vai ter a Inglaterra em cima, martelando do início ao fim. E muito provavelmente a Inglaterra deve golear aqui a seleção de Malta, que tem uma diferença técnica entre seleções muito grande. Só que eu também não trabalho essa faixa de odd, né? Uma odd de 1.02, uma odd extremamente baixa. Para você que trabalha essa faixa de odd, muito provavelmente você vai encontrar
um grande padrão da Inglaterra na partida. E aqui também, se você tem método de goleada, muito provavelmente a gente vai ter a Inglaterra goleando aqui a fraca seleção de Malta, mas é mais um jogo também que eu vou pular aqui, não vou com viés nenhum para acompanhar essa Inglaterra contra Malta. E o nosso último jogo é a Itália, que vai receber a Macedônia do Norte, né? A Macedônia do Norte, que é um calo na seleção italiana. A gente tem um mercado aí extremamente baixo também para o lado da seleção italiana. A seleção italiana que vem correndo por fora aí para conseguir essa classificação, né? Só depende dela, né? A Itália só depende de si, basicamente, para garantir essa classificação. Só que aqui, né, a Itália é tecnicamente superior à seleção da Macedônia do Norte, só que numa odd de 1,16 também não dá, né? É um mercado extremamente baixo. A gente vai ter a Itália tendo a posse de bola, tendo volume ofensivo, mas 1,16 não gosto para poder vir aqui trabalhar essa seleção da Itália. Temos que tomar alguns cuidados aí com alguns contra-ataques da Macedônia do Norte, mas aqui também é mais um jogo que eu vou pular. Não me agrada essa odd da Itália na casa dos 1,16. E assim finalizamos aqui os nossos 7 jogos, né, dessa data FIFA do dia 17. Né? Na nossa lista aí apenas um viezinho, né, para buscar esse back Finlândia, né, e ficar de olho nos over goals, tanto da partida da Dinamarca contra a Eslovênia, quanto da partida da Polônia contra a República Tcheca, que são confrontos diretos. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da nossa bolsa de apostas, né, que é o MacChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no MacChange, e a bolsa de apostas é a melhor opção para nós aqui brasileiros. E assim finalizamos o nosso Café com Apostas do dia 17. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.